Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire, trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do primeiro Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia. Iniciamos a primeira conferência magna de título Precedentes na Justiça Constitucional de Portugal e no Brasil. Para presidir a mesa, convidamos o presidente José Irinaldo Dantas, do Conselho Seccional da OAB Ceará, professor universitário há mais de 10 anos, foi diretor-tesoureiro da OAB do Ceará no período de 2007 a 2009, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará no período de 2016 a 2018. Como palestrante, convidamos o professor catedrático da Universidade de Lisboa, Dr. Carlos Blanco, doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, presidente da Comissão do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Lisboa, consultor da presidência do Conselho de Ministros. Passamos a palavra ao Dr. José Irinaldo Dantas, que fará a apresentação do palestrante e presidirá esta conferência magna. Bom dia a todas e a todos, em especial aos advogados que estão nos assistindo. Quero deixar aqui os meus parabéns ao nosso presidente Felipe Santa Cruz, ao nosso presidente da ESA Nacional, Rony Duarte, que fizeram do limão a limonada. Nesse período de Covid que assola o mundo inteiro, conseguiram fazer o maior evento jurídico do mundo, de toda a história. Mais de 100 mil participantes. Eu me sinto muito honrado, muito agradecido, em especial ao querido Marcos Vinícius Furtado Coelho, pelo convite, e me sinto muito emocionado de estar aqui com o professor Carlos Blanco de Moraes, que é consultor do Conselho de Ministros do Governo de Portugal, professor catedrático, e o tema de hoje envolve um assunto que muito preocupa a todos nós, que somos operadores do direito, que envolve os precedentes constitucionais, tanto em Portugal quanto no Brasil. Professor, agradeço demais a sua participação. Ficamos aqui no Brasil todos muito honrados de ter uma autoridade, um jurista de sua envergadura aqui conosco, e com muita honra eu passo a palavra para Vossa Excelência. Muito obrigado,
Sr. Professor Erinaldo Dantas. É para mim um grato privilégio estar uma vez mais em contacto com os meus colegas juristas brasileiros, sobretudo fazendo uma intervenção neste muito prestigiado congresso. Pela primeira vez, um congresso digital devido à situação em que nos encontramos. Eu gostaria de cumprimentar também o Sr. Bastonário. Bastonário é uma expressão portuguesa, Sr. Presidente da OAB, Dr. Filipe Santa Cruz, e também mandar um abraço ao amigo Marcos Vinícius, que fez os contactos preliminares relativos a esta minha intervenção. Bom, relativamente ao tema de que irei falar, precedente na Justiça Constitucional brasileira e portuguesa, um apontamento em termos de crise. O precedente jurisdicional, tal como os anos, tem duas faces. Uma delas, que eu diria que será a face direita, isto sem qualquer preconceito ideológico, predica, no fundo, a estabilidade, a previsibilidade e a segurança da ordem jurídica. Significa, no fundo, que havendo um caso de referência, um leading case, uma sentença que tem uma ratio decidendi, que envolve um critério material de decisão suscetível de generalização a um conjunto de situações iguais ou análogas, é mais tarde convocada como fundamento de outras decisões, catalisando, portanto, aquilo que é uma jurisprudência estável ou até dominante, que permite não só, digamos, a pacificação da ordem jurídica, da ordem judiciária, mas também permite aos cidadãos calcular os seus futuros comportamentos, à luz precisamente também da segurança jurídica. Claro que o precedente também tem outra face, que eu chamarei face esquerda, que tem vários níveis de problemas. O primeiro é o da preterificação, ou possibilidade de cristalização do direito através de uma normação jurisprudencial escrita pelos juízes. Portanto, muitas vezes os tribunais constitucionais têm um excesso de apego, de paixão narcisista ou até de soberba relativamente a certos critérios de decisão que eles, de alguma forma, concebem. Isso cria aquilo que alguns chamaram um positivismo jurisprudencial preguiçoso, que pode, de facto, engessar o direito e não permitir que o mesmo respire ou evolua. Nos países da Common Law, como ensina, por exemplo, Melvin Eisenberg, o precedente, por vezes, deixa de responder a exigências daquilo que ele designa ser a congruência social, ou seja, cristaliza fenómenos que são entendidos pela comunidade de uma forma manifesta como injustos, como errados, como desiguais, não podendo ser justificada a sua conservação. Por outro lado, pode perder também, segundo este autor, a sua consistência sistémica, ou seja, o precedente que foi criado na base de uma dada interpretação de princípios jurídicos, e os princípios são enunciados de valores, por vezes os valores da sociedade mudam e teremos, muitas vezes, decisões ancoradas em precedentes que ficam de costas voltadas para a evolução jurídica de princípios, nomeadamente constitucionais. Estamos a falar aqui apenas na justiça constitucional. Portanto, aqui surgem problemas que são antitéticos. Tanto podem ser problemas relacionadas com uma obstinação da justiça constitucional em manter precedentes que se encontram já num quadro de, digamos, antinomia relativamente àquilo que são os valores da sociedade, criando injustiças, ou precisamente o contrário, que é ou a alteração subreptícia dos precedentes, ou seja, a justiça constitucional muda sem assinalar a mudança. Portanto, isto é uma situação que obviamente dá origem a uma grande incerteza jurídica, que não se sabe se foi uma alteração pontual ou se é uma verdadeira mudança, porque não é assumida, e situações também em que se altera bruscamente e assumidamente um precedente em função da espuma dos dias ou de modas sociais ou políticas do momento. Isso, obviamente, são situações que afetam a segurança jurídica. Nós estamos num período de crise económica, financeira e social, que assola Portugal, assola o Brasil. E é precisamente nestes períodos que a justiça constitucional costuma ser mais criativa. E, portanto, ou impressiona pela criatividade responsável, ou, por vezes,
cria novos precedentes a partir de situações muito pontuais, sobretudo de natureza económica, em que nem sempre a Justiça Constitucional é a entidade mais competente para avaliar os respectivos impactos. Os juízes não são, efetivamente, nem economistas nem financistas. Ora, feita esta introdução, eu faria um apontamento agora sobre o precedente na Justiça Constitucional portuguesa. Como iremos ver, é algo diferente do regime jurídico do precedente, sobretudo depois do novo Código de Processo Civil, que foi aprovado no Brasil, relativamente à forma como o precedente é, hoje em dia, regulado pelo ordenamento brasileiro. Em Portugal, o precedente não tem força jurídica positiva, ou seja, não consta da Constituição, não consta da lei do Tribunal Constitucional. As decisões de inconstitucionalidade com eficácia geral, as nossas ADINs, portanto, com a eficácia erga omnes, digamos, o motivo determinante da decisão de inconstitucionalidade não vincula, não tem efeito vinculante, portanto, não vincula nem a administração, nem os tribunais, e também as decisões de não inconstitucionalidade não têm esse poder vinculativo. E, finalmente, mesmo em controle concreto, embora haja um mecanismo de uniformização jurisprudencial, o Tribunal Constitucional Português tem 3 secções, se houver discrepâncias jurisprudenciais, pode haver um recurso para o plenário para efeitos de uniformização jurisprudencial. O problema é que a decisão de uniformização jurisprudencial não tem força vinculante ou força obrigatória. Tem uma força persuasiva. E, portanto, isto significa que, tempo mais tarde, uma das secções se pode afastar desse entendimento uniformizador. Portanto, Portugal e a Itália têm estas características na sua justiça constitucional, que é não dar um relevo jurídico positivo ao precedente. Mas a questão é que o precedente tem uma relevância fáctica. Poderá não ser jurídica, mas fáctica, como uma espécie de soft law. Efetivamente, hoje em dia, o precedente está incorporado, decididamente, num dos elementos históricos da interpretação. E quando eu falo em interpretação, não estou a falar da pseudo-nova hermenêutica, que alguns sustentam, estou a falar da interpretação sabiniana, com os seus 4 elementos tradicionais. Ora, o precedente, hoje em dia, inclui-se no elemento histórico de interpretação, que para além da fase intencionalista, quer saber o que é que o legislador efetivamente pensou sobre a lei, ou a ocasio legis, nós temos também uma outra realidade que é o precedente, que é como é que o Tribunal Constitucional agiu em situações anteriores relativamente a casos iguais ou análogos. E, efetivamente, isto também como, enfim, na minha função também prática de lidar com o contencioso constitucional, quando nós temos um problema, obviamente fazemos uma interpretação ou inferente, ou lógica, ou sistemática e literal, e a seguir vamos saber exatamente o que é que o Tribunal Constitucional disse para poupar tempo e ganhar a causa, não é? E, portanto, isto significa, isto é a realidade dos factos, não estou a dizer que tenha que ser assim, mas é a realidade dos factos. E a realidade dos factos diz-nos que é muito importante ver o que é que o Tribunal Constitucional disse. E, portanto, o precedente, o Tribunal Constitucional Português tem uma característica. Mesmo sem positivação do precedente, o Tribunal Constitucional Português é muito fiel às suas próprias orientações no passado. E, portanto, isso significa um guia para os intervenientes de um processo constitucional. E eu até, se me permitiria citar um atual juiz do Tribunal Constitucional, o mais jovem de todos, aliás, o conselheiro Almeida Ribeiro, que disse o seguinte recentemente sobre o precedente. Passo a citar. Creio que uma jurisdição constitucional responsável cultiva aquele mínimo de stare decisis, sem o qual as suas decisões não constituem uma verdadeira própria jurisprudência, obedecendo apenas aos ventos da opinião e aos caprichos do momento. Não quer dizer que as inversões jurisprudenciais sejam ilegítimas. Mesmo nos sistemas jurídicos em que os tribunais reconhecem a força jurídica ao precedente, não é invulgar os tribunais superiores alterarem a jurisprudência que reputam obsoleta ou injusta. Não são admitíveis, todavia, mutações jurisprudenciais em curtíssimos intervalos de tempo, ditadas exclusivamente pela contingência da opinião, sem que tenham surgido quaisquer dados ou argumentos que não tenham sido ponderados nas decisões anteriores e sem que estas constituam, no entendimento dos juízes, que são chamados a apreciar a questão ex novo, injustiças muito graves. E, portanto, isto significa que no Tribunal Constitucional se ponderam as suas próprias orientações anteriores.
Por exemplo, o Tribunal muitas vezes assume um precedente e atualiza-o. E isso não é uma ruptura com o precedente. Nós temos, por exemplo, um caso em que é o princípio da tutela da confiança, portanto, uma dimensão subjetiva do princípio da segurança jurídica, em que há um acórdão referencial, que é o 287/90, que foi depois completado por outro acórdão mais recente, que se tornou também um complemento do leading case, o 188/2009, que, sem pôr em causa as orientações do primeiro acórdão, fez um aditamento adicionando 4 testes de controlo do princípio da tutela da confiança. Aliás, seguindo a jurisprudência alemã. Isto, de facto, implica apenas uma evolução e uma atualização, um adjornamento do precedente. Existe, contudo, uma outra situação que também ocorre no Tribunal Constitucional Português e que essa é nociva. É quando o Tribunal resvala para a face esquerda ou a face oculta de Janus, que significa que o Tribunal altera o precedente ou até o revoga sorrateiramente, sem assumir a alteração. Portanto, uma correção furtiva ou uma alteração furtiva ou uma derrogação furtiva do precedente. Há vários casos, não vou agora amassar-vos com todos, mas, por exemplo, há um caso emblemático que foi o Acórdão 64/91, que verteu, é interessante porque verteu sobre o conceito de justa causa no despedimento de trabalhadores. A Constituição diz que os trabalhadores só podem ser despedidos com justa causa, que é um conceito indeterminado. E o facto é que este Acórdão 64/91 chamou à colação, porque estava em causa o despedimento por razões objetivas, chamou à colação como precedente o acórdão anterior de 107/88, que tinha dito o seguinte: faça uma lei que previa o despedimento por razões objetivas, portanto, razões de mercado, inadaptação do trabalhador ao posto de trabalho, mudanças tecnológicas que justificariam o despedimento. O Tribunal, no acórdão 107/88, disse: despedimento por razões objetivas é inconstitucional. Só admitimos o despedimento por razões subjetivas, portanto, razões imputáveis ao próprio trabalhador. Pois bem, o acórdão 64/91 citou o anterior, este 88, como precedente, dizendo o contrário, dizendo que, para além das razões de justa causa, de despedimento por justa causa, por fundamentos subjetivos, também passava a admitir o despedimento por justa causa, com razões objetivas. Portanto, não se tratou propriamente de nenhum adjornamento, tratou-se de uma ruptura com a orientação anterior, que todavia não foi assumida. Ora, isto de facto é profundamente negativo, porque o Tribunal não justifica, não fundamenta adequadamente a alteração de precedente e nós não sabemos se foi uma alteração furtiva, se foi uma mudança jurisprudencial ou se foi uma quebra pontual. E há outras situações que não vale a pena, por escassez de tempo, de referir. Por exemplo, o acórdão 403/2009, relativamente aos cavaleiros orçamentais, e também outro acórdão de 2012, relativamente à crise financeira. Bom, quanto aos precedentes em tempo de crise, porque isto parece-me ser uma matéria importante. Como sabem, Portugal teve uma crise financeira gravíssima em 2010-2014, no quadro das crises das dívidas soberanas europeias, ficou sob resgate financeiro, e numa situação de necessidade, o Tribunal Constitucional foi moderadamente criativo, porque gerou, a partir da Constituição, mas sem haver uma disposição expressa, um critério constitucional que foi a da exceção ou de necessidade financeira. O país não havia um estado de sítio, não havia estado de emergência, havia um estado de necessidade financeira derivado da natureza das coisas, da natureza do resgate. E aí o Tribunal foi mais benigno com o legislador, precisou de cortar salários e pensões de aposentadoria para equilibrar as contas públicas, e o Tribunal admitiu, à luz da exceção financeira, precisamente estas restrições mais severas a direitos fundamentais. Claro que, em função disto, o Tribunal não invalidou várias leis restritivas e mesmo relativamente a um orçamento de 2013, o Tribunal julgou a inconstitucionalidade, mas restringiu os efeitos para o passado e até para o futuro, quebrando até com a Constituição, que não permite, como no Brasil, que possam ser postergados para o futuro os efeitos de uma decisão de inconstitucionalidade. O Tribunal aqui entrou num ativismo favorável ao legislador, dando-lhe todavia uma sinalização. Muito bem, este orçamento passa, só é uma restrição dura,
em direitos sociais, é inconstitucional, porque há aqui um excesso, há aqui uma desigualdade desproporcionada, mas nós restringimos os efeitos por razões de exceção financeira e de interesse público. Mas para o futuro, a situação muda. Então, a este critério da exceção financeira, o Tribunal aditou também, à margem da Constituição, um outro critério, que faz parte também da exceção financeira, como se fosse um antídoto da exceção financeira, um limite, que diz fundamentalmente o seguinte: à medida que o tempo passa e o acordo de resgate chega ao fim, também passará a paciência, enfim, deste tribunal relativamente a medidas restritivas de direitos. E, portanto, o Estado, mesmo antes de terminado, de extinto ou de determinada a eficácia do acordo, o Estado tem a obrigação de equilibrar as contas públicas sem ser apenas à custa de cortes de salários e pensões. E, portanto, terá de arranjar outros meios de financiamento. Claro, isto colocou a chamada cláusula temporária dos sacrifícios, que se adiciona à anterior. Portanto, o Tribunal foi criando aquilo que se chama uma jurisprudência de crise e aquilo que nós nos perguntamos e criou um novo precedente, um precedente relativo à gestão das crises financeiras. Portanto, o Tribunal, eu não direi que foi ativista, teve alguma criatividade, criou um sistema jurisprudencial de gestão da crise financeira, e aquilo que se pergunta agora, já que estamos a falar de precedentes, é o seguinte: e agora, no momento presente, os efeitos económicos da pandemia em Portugal vão ter a seguinte consequência. Segundo as estimativas, vai haver uma queda do produto interno bruto de mais de 9%, só este ano. Que obviamente vai ter impactos financeiros muito significativos. E, portanto, pode haver novamente a necessidade de impor medidas de austeridade, medidas austeritárias. E aquilo que se pergunta ao Tribunal Constitucional, e agora com um pequeno viés político, é o seguinte: será que, em face desta situação, que vai ser análoga em termos de gravidade àquela que vivemos, ou pior, o Tribunal vai chamar à colação e tornar um precedente? Porque anteriormente não podemos dizer que é um precedente, foi jurisprudência da crise. Mas vai ou não fazer da jurisprudência da crise de 2010, 2014 e as suas cláusulas, vai torná-las um precedente para resolver problemas que também, quanto às medidas de austeridade, na atual crise? Falo-á ou não? É que, se não o fizer e ajustar uma nova jurisprudência a esta mesma crise, mais tolerante com o legislador, então temos aqui um sistema de dois pesos, duas medidas. Porque diremos que o Tribunal, para um governo do centro-direita, foi extraordinariamente rigoroso, tolerante num primeiro momento, mas muito rigoroso num segundo momento, com a tal cláusula temporária dos sacrifícios, e se for mais, digamos, se tiver uma maior indulgência com a atual maioria, que é socialista, quer dizer, teremos aqui uma situação complicada quanto à independência do Tribunal. Claro que podemos ter outra situação, que é não seguir o precedente anterior e criar um novo precedente específico, uma nova orientação jurisprudencial, orientada para esta situação atual, porque, dizendo que a crise é diferente. Isso coloca problemas de comparação com a situação anterior. E pode convocar a anterior jurisprudência como precedente. Mas será que a mesma jurisprudência não estará desfasada às características da atual crise? Portanto, é que é a questão que eu coloco e que ficará pendente. Um ponto só para terminar quanto a este aspecto: em Portugal, efetivamente, o precedente tem força fáctica, não tem positivação jurídica. Quanto ao Brasil, nós sabemos que a fiscalização concreta foi sempre influenciada, até certo ponto, mesmo antes da atual Constituição, mas durante esta, foi influenciada pelo paradigma norte-americano, e na fiscalização abstrata, por exemplo, a nível de precedentes, houve uma influência alemã no que toca ao efeito vinculante, porque efetivamente, digamos, a ratio decidendi acaba por, motivo determinante da ratio decidendi, passa de alguma forma a ter um efeito vinculativo para os tribunais e para também a administração pública. Ora bem, em sede de controle concreto, como ensina o ministro Gilmar Mendes, tanto a repercussão geral como as súmulas vinculantes, que são muitas vezes antecâmaras dos precedentes, têm o efeito de operarem, diz ele, contra o casuísmo aleatório, a ideologia do caso concreto e algum ativismo judicial. Porque a transcendência e a relevância da questão
acabam por fixar alguns marcos interpretativos da decisão, passíveis de generalização. E sobre esta mesma matéria, escreve também o professor Luís Marinoni que o Instituto da Repercussão Geral deu nova ênfase à imprescindibilidade de ter as decisões da Suprema Corte como precedentes constitucionais. E, finalmente, por exemplo, entre muitos autores, a doutora Grace Mendonça faz notar o relevo pacificador dos precedentes, sobretudo no plano da interpretação jurisdicional, sobretudo no plano vertical, ou seja, na necessidade dos tribunais comuns seguirem as orientações do Supremo Tribunal Federal em questões de constitucionalidade. A esta exposição interessa, contudo, e sobretudo, examinar a chamada eficácia horizontal dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a necessidade do Supremo Tribunal Federal poder seguir até certo ponto as suas próprias decisões ou as orientações das suas próprias decisões. Porque, efetivamente, o respeito do Supremo pelo seu próprio precedente assenta na própria ideia de Estado de Direito, o qual reclama segurança jurídica, reclama isonomia e reclama proibição do arbítrio e a subordinação do poder ao próprio direito que ele cria, que ele aplica ou que interpreta. Portanto, precedente em sede de controle concreto de constitucionalidade, todavia, sendo estável, não significa que seja uma realidade pétrea. Tem que acompanhar inovações objetivas e manifestas que ocorrem no direito. Por exemplo, emendas constitucionais, mutações informais da Constituição, situações de constitucionalidade a deslizar no tempo para a inconstitucionalidade, situações também de erros e incongruências ostensivas, como aquelas que citámos há pouco a propósito da Common Law, podem justificar alteração ou revogação do precedente. E aqui temos várias figuras. Temos o caso em que o precedente, no fundo, é alargado para outras situações que não estavam contempladas no holding originário, e, portanto, temos o chamado distinguishing. Temos situações de revogação ou de superação do precedente que se chama overruling, e também a revogação parcial, que é o overriding, ou a alteração que na doutrina anglo-saxónica se designa por transformation. Sobre a relevância para o Supremo do precedente, eu citaria aqui, um agravo regimental, numa intervenção do ministro Fux, que teve até uma importância significativa no novo Código de Processo Civil, que disse o seguinte: quando foi elaborado o novo Código de Processo Civil, nós entendemos adotar uma praxe do sistema da Common Law e prestigiámos o precedente. Só que ao lado do prestígio do precedente, prestigiámos também a segurança jurídica. E o princípio da segurança jurídica implica que a jurisprudência não possa causar surpresa ao jurisdicionário. Ora, eu aqui permitia-me sublinhar que o direito positivo brasileiro, eu já não vou falar no regulamento do Supremo Tribunal Federal, mas sobretudo no Código de Processo Civil, reforça de uma forma muito significativa a importância do precedente e da estabilidade do precedente. Temos o artigo 296, que diz que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. E temos um artigo muito importante, que é o parágrafo 4º do artigo 927, que diz o seguinte: a modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e da isonomia. Isto significa que se o Tribunal alterar, digamos, a sua orientação jurisprudencial dominante e quebrar com um precedente, o Tribunal encontra-se obrigado a uma motivação exigente, específica e fundamentada à luz de 3 princípios que têm relevância constitucional: a segurança jurídica, a sua dimensão subjetiva, que é o princípio da tutela da confiança, e o princípio da igualdade. Se tal não acontecer, podemos ter situações em que se tratem de forma arbitrariamente desigual situações iguais ou análogas.
ou teremos outros casos em que existe uma normal tutela da confiança, portanto, o Estado e o Tribunal alimentou a ideia de que existe um critério de decisão que vai ser aplicado em casos análogos, e, portanto, há uma confiança legítima dos cidadãos de que essa orientação vai ser seguida. E, de repente, é bruscamente alterada. Portanto, essa alteração tem que ser devidamente motivada e justificada à luz destes princípios. E se houver um déficit de motivação, eu entendo, pelo menos, que a decisão, mal motivada, mal fundamentada, pode ser impugnada mediante embargos de declaração. Ora, eu chamaria também a atenção, e isso é bastante importante, para que deste mesmo preceito decorre também o princípio da transparência, que torna inadmissíveis alterações implícitas, sorrateiras ou subtis de precedentes, como aquelas que vimos em Portugal, que o Tribunal Constitucional Português fez. Porque não é admissível que um tribunal mude de critério sem assumir a mudança, ou sem a justificar, remetendo motivo para uma fórmula jurídica opaca, ou então para direito subconstitucional, o que significa que fez um chute para uma bancada lateral. E mesmo que haja que se justifique extraordinariamente uma mudança, então haveria que aplicar, julgo eu, o artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que prevê a figura que os anglo-saxónicos chamam prospective overruling, que significa que, se em sede de recurso extraordinário se entender por adequada uma alteração brusca de jurisprudência, o Tribunal deve apenas conferir efeitos futuros, digamos, à decisão, salvaguardando, em nome do interesse público e da segurança jurídica ou do interesse social, as situações passadas para não afetar a confiança legítima dos administrados. E eu passaria... Apenas para informá-lo que faltam 5 minutos. Tá bom? Conforme combinado. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Eu então terminarei com uma análise à situação económica ou financeira. E uma coisa que se pode perguntar é, face à situação económica ou financeira atualmente existente, por exemplo, no Brasil, faria sentido que razões de ordem económica ou social conjunturais ligadas à pandemia justificassem a alteração do precedente? Bom, quanto a este aspecto, trata-se de uma situação problemática. E aquilo que eu pergunto é, em face daquilo que são razões de ordem financeira e económica genéricas, seria, por exemplo, admissível uma decisão que, a propósito de cortes de salários, de cortes salariais ou reduções salariais da função pública, uma alteração de precedente e de regras da Constituição que admitissem cortes salariais que se reduzissem ao mínimo existencial? Ou seria admissível, por exemplo, uma situação em que se limitasse ou restringisse os direitos particulares a uma justa indemnização por danos causados pelos poderes públicos à luz do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, em que, nomeadamente, o direito ao ressarcimento fosse obnubilado, pondo-se em causa, por exemplo, decisões referenciais e precedentes, como, por exemplo, o caso Varig, relativamente ao reconhecimento desse direito a essa indemnização? Eu entendo que não, que isso não é possível. Para que dessas duas situações fossem possíveis, era necessário que houvesse 3 coisas. Que houvesse uma alteração constitucional por emenda ou mutação informal da Constituição, realidade que não aconteceu, que, nomeadamente, o Presidente tivesse sido radicado ou assente num erro ou deixado de corresponder às exigências de congruência social ou perdido a sua consistência sistémica, o que não sucedeu, ou que, à luz da reserva do financeiramente possível, da reserva de caixa, se chegasse à conclusão que estaríamos num caso de força maior em que, face à insolvência do próprio Estado, este tivesse deixado de poder, facticamente, pagar salários e pensões, o que não acontece, pelo menos a nível da União. E aí, em abono deste entendimento, fará sentido convocar a decisão que julgou no STF recentemente um recurso extraordinário, 870-947, sendo significativo o voto do ministro Alexandre Moraes, em que disse que razões de ordem social não justificam, sem mais, que os poderes públicos deixem de pagar integralmente as suas dívidas. E, portanto, eu diria que segue neste entendimento aquilo que ensinou o ministro Gilmar Mendes sobre o tema da repercussão geral, que é a antecâmara da formação de precedentes,
e que disse que, no fundo, as decisões judiciais, mesmo as que vertem sobre o reconhecimento da repercussão geral, devem ser geradas por princípios e não por políticas. Quer dizer, por argumentos jurídicos voltados à defesa de direitos e não por argumentos económicos, políticos, sociais ou morais. E eu terminarei dizendo que as crises excepcionais, como aquelas que presentemente vigoram, implicam uma certa inventividade da justiça constitucional. Todavia, essa inventividade não pode desidratar o Estado de Direito, nem devassar a seara do legislador, que se encontra devidamente protegida por uma cláusula pétrea, que é o princípio da separação de poderes. Ora, é neste valor fundamental, legado pelo constitucionalismo, em que acreditamos, neste período que é um tempo de todos os perigos. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpem o abuso do tempo que eventualmente tomei. Muito obrigado, professor Carlos. Eu teria uma série de considerações para estar fazendo com Vossa Excelência, mas, infelizmente, nosso tempo é curto. O próximo palestrante, o ministro Alexandre de Moraes, já se encontra aqui na sala de espera, mas o bom é que já deixa aqui o mote para um convite que eu faço aqui de público a Vossa Excelência, para que a gente possa repetir essa mesma conferência na Conferência Estadual da Advocacia do Estado do Ceará. Agradeço demais pela sua presença. Passo, então, a minha querida Francisca para que ela possa estar encerrando aqui esse painel. Muito obrigado. Agradecemos as ilustres participações do palestrante desta conferência magna, professor catedrático da Universidade de Lisboa, Dr. Carlos Blanco, do presidente da seccional da OAB do Ceará e presidente desta mesa de conferência magna, Dr. Erinaldo Dantas. Esperamos tê-los em uma nova oportunidade. Muito obrigada e até uma próxima vez.